Não dá, mas falou, olha, você é um cara testado e aprovado. Nunca essa frase do Armando Nogueira, né? Era o Armando Nogueira, Alice Maria, os comandantes. E ele falou assim, olha, Cabrini, você é um cara testado e aprovado. Fique tranquilo que a gente vai estar com o seu nome sob perspectiva. Isso, de fato, aconteceu, porque um ano depois eu estava em Davis, na Califórnia, e eles me chamaram para ir para... Porque eu fiz o TOEFL, né, que é o exame, o teste de inglês que você precisa para entrar numa universidade. Eu consegui uma vaga no curso de jornalismo de Sacramento, lá na Califórnia. E aí, quando eu estava começando o curso, a Globo me chamou para ir para Nova York, que foi quando foi um momento decisivo na minha vida, porque eu tive a chance de conviver com Paulo Francis, que era um cara que eu tentava sugar cada experiência dele. Era um cara de extrema sabedoria. Você tem noção do tamanho que foi o Paulo Francis? Era incrível. Tudo que ele fazia, até aquilo que eu não concordava, era fascinante. Porque ele sabia defender os seus argumentos. Tive a chance de conviver com o Hélio Costa, que na época era o grande repórter. Ele detinha a arte de prender a atenção das pessoas no Fantástico. Não sei se você já ouviu falar disso, mas ele fazia grandes matérias no Fantástico, e eram matérias com uma audiência absolutamente extraordinária. A voz dele eu lembro. Exatamente aquela. Depois ele virou político e tal. E ele era o diretor do escritório. Entendi. E o Lucas Mendes, que era assim, o maior exemplo da fina ironia de um texto privilegiado. Então, você imagina alguém de 21 anos convivendo com essas feras, tendo essa experiência. Né? Então, eu sou muito grato pelas experiências que o jornalismo me proporcionou. Tudo aconteceu muito rapidamente. Você está falando muito rápido. Desculpa de eu voltar às vezes às coisas, mas... Eu falo muito rápido e muito, né? Ainda bem que quando eu entrevisto, eu sou curto e grosso, né? Mas quando eu dou entrevista... Não, mas é que tem tanta coisa interessante. Eu quero voltar para a Copa de 82, que foi aquele sofrimento, né? Foi. Não foi a Copa do Paulo Rossi? Foi a Copa do Paulo Rossi. Eu lembro eu estava no... Você estava onde nesse jogo? É o seguinte, eu inicialmente cobri os aniversários da Espanha, que eram Honduras, a Irlanda e a Iugoslávia. E a cobertura foi tão boa justamente porque eu obedeci um ensinamento que me foi passado por Raul Bastos, que era um grande jornalista na época. Ele falou, Cabrini, conte uma boa história. Eu falei, então eu vou tratar de contar boas histórias. Então eu lembro que na Irlanda tinha ali, na Iugoslávia, tinha gêmeos, então a história dos gêmeos, que eram confundidos até dentro do campo. Aí tinha a história do Arzu, que era um goleiro que tinha sido pugilista de Honduras. Honduras era o time mais humilde, um time que recebia muito pouco e mesmo assim conseguiu grandes resultados. Enfim, eu me destaquei tanto com essas coberturas que o Armando Nogueira me telefonou e falou assim, olha, você agora vai passar a cobrir o Brasil. Só que tinha um detalhe, o Brasil precisava passar pela Itália. E eu lembro que eu estava no centro de imprensa e essa cena é muito marcante, porque eu vi o centro de imprensa inteiro chorando, centro de imprensa internacional, jornalistas de todos os países, porque o Brasil tinha perdido. Porque o futebol, magia, havia sido derrotado. Qual era o contexto? O Brasil, a primeira fase foi aquela que... Olha, era uma Copa diferente, que não era uma Copa eliminatória, era uma Copa que na segunda fase você entrava em grupos, e o primeiro do grupo avançava. Né? Então era Brasil, Argentina e Itália. O Brasil jogava com a Itália dependendo apenas de um empate. Entendeu? Se o Brasil empatasse com a Itália, ele avançaria. Porque era um formato diferente do que é jogado atualmente. Mas aquele time era demais, né? Era um dos melhores times que o Brasil já formou. Sócrates, Cerezo, Zico. Enfim, o Éder. O Éder, né? Nossa, era um time assim... E o Tele Santana, né? Que era um técnico... Era um futebol que encantava pela magia que ele tinha. Né? Não, assim, e a primeira fase o Brasil jogou muito, jogou né? muito. Falcão jogou muito. Falcão jogou muito. Falcão foi um grande jogador. Você pega esse jogador, Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Cerezo. São gênios, é que o Cerezo ainda o pessoal ainda pega no pé por causa daquela jogada. Isso, exatamente. Mas o Brasil esteve classificado várias vezes, porque ele empatou o jogo 2 vezes, né? Então, mas o Paulo Rossi, que não estava jogando bem. Mas o Brasil jogou com a Argentina primeiro, né? Jogou muito bem, ganhou muito bem. Ganhou bem. Ele ganhou. Uma grande exibição. E aí a Itália ia jogar com a Argentina e o Brasil jogou com a Itália. Isso, a Itália jogou com a Argentina, acho que foi empate, algo assim. Eu sei que o Brasil com a Itália dependia de um empate. Apenas um empate. Começa tomando um gol, né? Tomando um gol. Aí empata. Aí empata, toma outro gol. Empata novamente com um golaço do Falcão. Nossa, foram 2 gols maravilhosos. O primeiro do Brasil foi do Sócrates. Aquele de longe? Não. Foi um jogo que ele... Foi um gol que ele entrou pela direita, assim.
e deu no contrapé do... Ah, tá, pensei que é aquele golaço do Sócrates esse longe. foi contra a Rússia. Exatamente. Que na falha, no jogo que o Valdir Pérez falhou. Entendeu? Então, mas o Brasil jogou muito. E você estava onde nesse jogo? Você estava no campo ou não? Eu estava no centro de imprensa de Madrid, justo com as malas prontas para embarcar para Barcelona, onde o Brasil continuaria caso passasse pela Itália. Bastava apenas um empate. E a Itália jogando muito mal. Não, ninguém acreditava. Ninguém acreditava na Itália. O Paulo Rossi não tinha jogado nada até então. Estava sendo criticado pra caramba. Muito criticado. Era um jogador que já chegou na Copa muito criticado, porque tinha participado de uma loteria da fabricação de resultados. É verdade. Então, ele era um cara que chegou moralmente abalado. E naquele jogo ele jogou tudo. Fez 3 gols. Fez 3 gols e depois passou a jogar muito bem na Copa inteira, entendeu? O pessoal até fala que esse jogo definiu o que seria o futebol do Brasil mais pra frente, né? Porque sem dúvida. Abandonou meio esse futebol bonito e que era considerado o futebol brasileiro. O Brasil passou a jogar mais por resultados. Mais pragmático. E isso pode ser muito bem explicado na conquista da Copa de 94, quando o Brasil ganhou, mas jogou muito feio. É claro que tinha ali o Romário, o Bebeto, eram grandes jogadores e tal, mas não era um futebol bonito, como o de 82. 82 foi uma das formas de atuar mais vistosas que o Brasil já apresentou em toda a sua história. E como que foi essa derrota do Brasil lá nesse centro? Então, eu lembro, olha, eu nunca mais vi nada semelhante. Porque é natural quando um país deixa a Copa que as pessoas que são daquele país, os jornalistas inclusive, fiquem abalados emocionalmente. Mas ali você saía na área comum e você via todos os jornalistas chorando e incrédulos. Não como só do isso Brasil. Pode acontecer? Não só do Brasil. Caramba. Eu lembro, e eles se aproximavam de nós, brasileiros, para nos consolar. Eles nos consolavam, entendeu? E não acreditavam que aquilo pudesse ter acontecido. Era como se a Copa não tivesse acabado naquele momento, porque a magia tinha terminado. Porque o futebol do Brasil era uma poesia aos olhos das pessoas. Então, mas quem foi uma campeão poesia daquele? que não conseguiu o resultado. Quem foi a Itália. A Itália mesmo? Foi. Pô, depois disso ela mas subiu. Depois disso ela subiu. Naranjito, né? Que era o símbolo da... Isso, exatamente. Poxa. E aí você vai para Califórnia, estuda. Como é morar em Nova York? Para um cara Nova de York Piracicaba. é a capital do mundo, né? Você de Piracicaba e de repente tá em Nova York morando e trabalhando. Olha, eu lembro que na época eu ganhava $200 por matéria. Eu tinha uma verba de $2.000. $2.000 valia mais do que vale atualmente, né? Mas que eu tinha que preencher com matérias. E é claro que não é dinheiro para eu viver assim de uma forma muito confortável. Mas você que bancava, por exemplo, o aluguel das coisas? Eu que bancava. Deve ser caro lá, Era né? caro, era caro. Era caro, mas ao mesmo... Então, eu morava num lugar perto de Little Italy, um lugar até relativamente perigoso, mas eu podia pagar e, enfim, eu não estava preocupado com isso. Tudo era festa. Tudo é festa. E foi um dos momentos mais marcantes. Eu lembro, a minha primeira matéria foi sobre a reforma da Estátua da Liberdade. Aí depois eu fiz uma matéria sobre John Glenn, que estava lançando a sua candidatura à presidência da República. Eu lembro que se Glenn não conseguisse ser mais carismático... O astronauta? O astronauta. Ele era candidato, ele estava se candidatando à presidência. E eu lembro até do texto que eu fiz dessa matéria, que o Paulo França elogiou muito. O texto era o seguinte: se Glenn não conseguir aumentar o seu carisma, sua candidatura irá para o espaço. Dessa vez, sem nenhum heroísmo. Ele falou, porra, genial, puta matéria e tal, não sei o quê. Nossa, eu passei. E aí eu ia mostrar toda vez com ele. Se eu precisasse carregar a bolsa dele, eu carregava, porque o cara era fantástico. Como o Hélio Costa também era, e o Lucas também eram pessoas fantásticas. O Regis Nestrovski, que era o coordenador. Enfim, foi uma experiência absolutamente maravilhosa, né? E eu pude cobrir um pouco de tudo, enfim. Depois eu fui correspondente na Globo um outro momento em Londres. Em Londres também? Em Londres, eu fui correspondente a partir de 1993. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 anos e meio e depois eu fui correspondente da Globo novamente em Nova York, já muito mais maduro e já como correspondente sênior com salário, porque eu lembro que quando eu fui correspondente da Globo em Londres, o meu trabalho começou a chamar muito atenção, eu recebi uma proposta irrecusável. O Ayrton Senna tinha morrido, uma das minhas atribuições, uma das minhas responsabilidades, tarefas, era de cobrir a Fórmula 1. Eu cobria tudo, né? Eu estreiei cobrindo a morte, o atentado contra o juiz Giovanni Falcone, em Palermo, na Itália. Entendeu? Mas eu cobria, mas eu tinha uma incumbência que eu tinha que cumprir, né? Que era cobrir a Fórmula 1.
Eu cobria a Fórmula 1 Você acompanhava? Acompanhava todo o circo, todo o calendário da Fórmula 1. Tinha um relacionamento extraordinário com o Ayrton Senna, que já tinha começado em anos anteriores, quando eu cobria a Fórmula 1 pelo SBT. Essa é uma outra história. Ele é tudo que falam mesmo, de uma pessoa maravilhosa. Eu devo muito a Ayrton Senna, ele me abriu muitas portas. A determinação dele sempre foi muito inspiradora. A família dele é uma família extraordinária. E falar de Ayrton Senna é algo muito emotivo para mim, porque eu tive a incumbência de anunciar a morte dele. Né? E foi um fim de semana muito difícil, aquele 1º de maio de 94. Muito estranho aquele dia. E até o primeiro capítulo do meu livro. Aliás, esse aqui é meu livro. Esse aqui é o primeiro... No Rastro da Notícia. No Rastro da Notícia eu conto aqui bastidores de 10 grandes histórias. Olha que novinho. Quantos anos aqui? Essa daqui foi em 1996. Eu tinha 35 anos aqui. Cobri a ascensão do Talibã.